E aí, gente boa, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com um episódio da série sobre batismo de crianças e hoje vamos saber o que Jesus pensava a respeito desse tema. Em Mateus 19, 13 a 15 está escrito: Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. É interessante perceber que essa declaração diz que as crianças têm direito ao reino dos céus simplesmente por serem crianças. Mas por quê? Simples, porque elas têm um coração puro e maior capacidade para captar as verdades eternas, que nós adultos acabamos por esquecer ou deixar de lado depois que a gente cresce e começa a se interessar por muitas outras coisas que não fazem parte do reino de Deus. Em outra ocasião, Jesus lidou também com as crianças quando ele estava no templo e elas começaram a gritar: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E os escribas, fariseus, sacerdotes se escandalizaram porque ali estava havendo um tipo de irreverência praticada pelas crianças. Jesus então faz uma declaração bombástica: Nunca lestes, pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, 16. Nessa declaração, Jesus mostra que ele não estava esperando um comportamento adulto das crianças, mas estava satisfeito com o louvor que vinha delas. Eu duvido muito que o barulho que elas estavam fazendo era mais alto do que toda aquela algazarra, aquela zoeira da feira livre que estava acontecendo no pátio do templo, provocado, autorizado inclusive pelos sacerdotes que estavam reclamando da gritaria das crianças. Se o problema ali fosse irreverência no templo, Jesus mesmo teria repreendido as crianças e pedido para que os adultos as tirassem dali. Mas o problema é que os adultos que deveriam ver quem estava presente no templo, o dono, o morador do templo, não reconheciam. Apenas as crianças conseguiam ver a divindade, sentir a divindade de Cristo ali presente no local. Jesus não espera que uma criança ela tenha um comportamento semelhante a nós adultos e uma visão também como nós temos quando toma uma decisão ao lado dele. Ele não espera que essa criança conheça todas as doutrinas da igreja, saiba todo o tipo de liturgia, saiba como se comportar, tenha uma definição, um esclarecimento. Não, ele entende que são crianças, ainda estão em desenvolvimento. E a propósito, até os adultos que exigem das crianças certa maturidade em nível de conhecimento bíblico ainda não têm. Como é que a gente pode exigir delas se a gente não sabe toda a verdade que precisamos conhecer? Então, quais são os itens diferenciais de uma criança para capacitá-las a entrar no reino do céu? Observe: amar incondicionalmente, ser humilde, ser sincero, saber perdoar, não discriminar, servir sem esperar nada em troca, louvar a Deus de todo o coração e falar de Jesus para outras pessoas. O ponto X da questão não é o quanto as crianças precisam se parecer conosco, mas o quanto nós precisamos nos parecer com elas para herdar o reino do céu. Jesus afirma isto ao dizer: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Se um juvenil está pedindo o batismo, ela está mais capacitados para entrar no reino do céu que um adulto. Negar esse privilégio a uma criança seria dizer para Cristo que o Senhor estava errado. Veja ainda o que está em Mateus 18, verso 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. De acordo com o teólogo William Barclay, no seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, a expressão filhos queria dizer tanto crianças como quem estava iniciando na fé. Jesus, inclusive, faz uma declaração muito séria dizendo que aquele que faz uma dessas crianças escandalizar, aquele que impede uma dessas crianças de entrar no reino do céu, comete um crime hediondo. E seria melhor que se amarrasse uma pedra no seu pescoço e fosse lançada no fundo das águas. Isso é muito sério para a gente pensar. Por hoje a gente fica por aqui. No próximo episódio você vai saber quais são as condições e os critérios para que um juvenil seja batizado. Então comente aqui, compartilhe, mande essa informação para quem você quiser, porque tem gente que está precisando ouvir. Um grande abraço e até a próxima.